Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Toda semana eu recebo pelo WhatsApp, e-mail, etc., algum vídeo do padrão sensacionalista, tipo, o míssil mais poderoso do mundo, avião mais isso, navio mais aquilo. Então eu resolvi falar alguma coisa hoje sobre parâmetros disso. Gente, é o seguinte, fica muito difícil fazer uma avaliação de qualquer equipamento. Pelo menos uma avaliação conclusiva séria. Você pode fazer uma coisa aí, baseado nos seus critérios pessoais. Mas se for uma coisa séria, fica difícil e eu vou explicar hoje o porquê. Em primeiro lugar, dificilmente as empresas concorrência, elas aceitam fazer um teste, tá? Onde você confronte os equipamentos. Normalmente quem faz é o comprador. Então ele pega, ele vai lá, mas ele testa separadamente. Ele nunca testa, tá? Todas as armas num só stand. Isso é muito difícil, principalmente se tratando de mísseis. Segunda coisa, né? Eu queria saber o seguinte: como as pessoas chegaram nessa conclusão? Porque, em geral, quem vai te dar isso daí, vai dizer que eu tenho o melhor míssil do mundo, é o fabricante. E vocês concordam comigo que ele não é a pessoa mais confiável para se falar isso? Ele quer vender, então não dá para confiar muito na opinião do fabricante. Para você fazer um teste sério, vamos supor no caso de mísseis, tá? Você precisaria ter um stand. Para você comparar todos eles, os testes teriam que ser executados nas mesmas condições. Então, vento, umidade, temperatura, distância do alvo, tá? Vetor de lançamento. Tudo isso teria que entrar na equação. Tabulação dos resultados, tá? Equipe que ia medir uma regra padrão para todas as equipes. Estou falando só alguns dos parâmetros usados na indústria de material bélico. Tem mais coisas aí, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: para você fazer um teste comparativo, todos os itens analisados, a conclusão teria que ser feita com base em parâmetros iguais. Ninguém faz isso, ninguém tem condições de fazer. E quem faz não revela. Essa é a realidade. Com base nisso, vocês já vão vendo que esses dados aí que o pessoal já fala, esse aqui é o míssil mais não sei o que do mundo, já está meio errado. Mas eu vou prosseguir, vocês vão ver que realmente a coisa é muito complicada. Quando você pega um míssil, vamos ficar só em mísseis, tá? Você tem peso, o poder destrutivo dele, o alcance, etc, etc. Gente, para um míssil ser considerado o melhor do mundo, ele precisaria ter todas essas condições, ou pelo menos uma boa parte dela, atendidas com uma margem muito maior que os concorrentes, mas você não consegue isso. Por quê? Porque às vezes um míssil, para realizar determinadas tarefas, ele fica muito pesado, às vezes consome mais combustível, por aí vai. Para ele chegar em todos os requisitos, atender, ser vencedor em todos, ele acabaria saindo muito caro, economicamente às vezes não era viável. Essa é outra coisa que eu tenho que falar também, gente. Os preços de quaisquer insumos da indústria bélica, eles obedecem mais ou menos uma média internacional. Mas aí a gente cai num outro problema, pessoal. Eu vou citar um exemplo para vocês. Um dos carros nacionais mais caros que existe é o BMW X4. Ele custa aí em torno de 350 mil reais, é o que eu apurei na internet, mais ou menos isso, ele deve ter mais caros, mais baratos. 350 mil reais. 30% disso vai dar mais ou menos 100 mil reais. Você não compra um BMW X4 por 100 mil reais, gente. É a mesma coisa para armamento. Se um avião custa 100 milhões de dólares, tá, 100 milhões de reais, e alguém fala para você que vai te entregar o outro por um terço desse preço, alguma coisa ele não vai fazer, porque existe uma média de preços internacionais, pessoal. E esses preços se baseiam em quê? Nos insumos. Se esse item custa tão caro, é porque os insumos que são colocados nele aí, seja sistemas eletrônicos, etc., não vou entrar no detalhe, são realmente de primeira linha. Se você quiser um preço muito comprimido, você deixou alguma coisa desses insumos de lado em termos de qualidade. Para mísseis é isso que acontece. Então, se você tem uma coisa muito barata, pode ter certeza, algum problema você vai ter. Não vai dar a mesma performance de um míssil de primeira linha. Voltando lá no nosso assunto, quando você começa, se você otimizar tudo no míssil, você vai ter um preço proibitivo. Vocês estão começando a perceber a dificuldade que se tem de dizer que alguma coisa é melhor que a outra nesse mercado? É muito difícil. E a gente chega numa outra coisa também, que são parâmetros internacionais, né? Cada país tem os seus parâmetros.
um americano vai analisar o equipamento, ele tem um parâmetro, o francês tem outro. Às vezes sistemas métricos são diferentes, tá? A própria logística daquilo é diferente. Às vezes o treinamento que é vendido junto com o pacote é mais pesado, é um treinamento mais interativo, mais robusto, uma manutenção muito mais apurada. Então fica muito difícil, é muito complicado você chegar e dizer isso. Tá? Eu acho que quando a pessoa fala isso aqui é o melhor, não sei o que, do mundo, das duas, uma está sendo desonesta, ou ela tem algum interesse do fabricante envolvido. Agora, eu penso assim, esse canal, ele faz análises. Então, a gente nunca é superlativo, pessoal. Nós fazemos as análises. A gente olha, aponta, olha, esse item, ele tem essas e essas vantagens e essas desvantagens. Na classe dele estão fulano, Beltrano e Beltrano. Aí, Robinson, tem condição de dizer qual é o melhor? Não, fica muito difícil. Eu não sei quais são os parâmetros, eu não sei para que você quer usar. De repente, aquilo que é o melhor para mim não é melhor para você. Então, é muito complicado. A missão determina tudo isso, tá? Então, eu acho o seguinte... As pessoas às vezes mandam para mim, eu nem abro, pessoal, porque quando eu olho isso eu já sei que é furada, é charlatanice, não tem outro nome, né? Então, porque não dá, o profissional sério ele não faz isso, vai falar, não sei, vamos olhar isso daí. Eu já vejo gente se precipitando, dizendo que no caso das fragatas Tamandaré, corvetas Tamandaré, já tem... essa aqui é melhor, essa outra é conversa. Você não tem condição de dizer isso. Centenas de engenheiros, militares da Marinha, operadores vão analisar. A opinião deles é uma média. Você sozinho não tem condições de fazer isso. Gente, se tem uma coisa que o militar aprende, é tomar decisão colegiada. Trabalhar em equipe. A equipe analisa. A equipe tem diversos brainstorming. Eu já falei em vários vídeos aqui. Nós fazemos debates, reuniões sem fim, são dezenas de reuniões para chegar mais ou menos numa média, tá? A gente chega numa média, onde isso aqui é um pouquinho melhor nesse ponto, esse aqui é melhor do que o outro. Aí o que acontece? Isso é levado para a autoridade decisora e chega-se num consenso, mas nunca é o top, esse negócio que essa coisa superativa que as pessoas colocam. Nunca é bala de prata, gente. Isso que eu queria colocar para vocês. Gente, a tribuna do comandante hoje se refere a esse problema que houve em algumas universidades no país com relação à campanha eleitoral. Então eu vi uma repórter da televisão falando o seguinte: não, porque se coloca as faixas, é normal, para o estudante é normal, porque é um meio mais contestador, etc. De fato. Então, se for ver isso aí, a gente tem que pegar os quartéis e as repartições do judiciário, que são mais conservadores, e fazer propaganda do outro lado. Gente, propaganda eleitoral em local que é subsidiado por dinheiro público não pode ser nem de esquerda nem de direita. Não pode ser de ninguém. Ou não tem, ou tem para todo mundo. Por mim não tem nada. Tá? Mas não pode ficar defendendo lá. Então isso tem que acabar. Eu não quero ver o meu dinheiro que eu pago, Universidade Federal, eu pago meu imposto, o imposto vai para lá. Então eu não quero ver a Universidade Federal fazendo propaganda para candidato fulano ou beltrano. Seja ele de direita, seja ele de esquerda, não me interessa, eu não quero ver o meu dinheiro nisso. Tá? Então os dois lados estão errados e quem está defendendo isso aí está sendo canalha. Inclusive, gente, houve ordem judicial para retirar isso daí. E tem gente protestando. Mas não pode ser, a gente sabe que... Bom, vamos ser sinceros. Se houver propaganda de universidade, vai ser sempre propaganda para a esquerda, porque é um meio mais esquerdista. A gente sabe que é isso aí. Então, se for liberar isso daí, vai ter que liberar em meios mais conservadores, propaganda por outro lado. Não pode ser desse jeito, gente. Um país não vai a lugar nenhum desse lado. Então, a decisão da justiça eleitoral no sentido de retirar as faixas, ela tem que ser apoiada e não precisa ser contestada. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu estou voltando aqui segunda-feira com mais um episódio da Guerra do Golfo. Amanhã tem novidade, eu estive viajando, a gente trouxe bastante material aí, tá? Inclusive eu quero mostrar para vocês, isso aqui é a Revista Marítima Brasileira, tá? Chegou para mim hoje sobre o PHM Atlântico e de maneira que vai dar para fazer boas matérias sobre isso, porque essa revista ela é bastante técnica. Eu aconselho quem quiser fazer a assinatura da Revista Marítima Brasileira. Eu vou deixar o contato com vocês. É uma revista publicada pelo Serviço de Documentação da Marinha Brasileira. Não é caro. Existem excelentes articulistas ali, tá? Pessoal bom, tanto civis quanto militares que escrevem para a revista, de maneira que vale a pena. Então eu aguardo vocês aqui no nosso próximo vídeo amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. Até mais, pessoal.